dia, pessoal. Uma excepcional quinta-feira. Mais um dia aqui reunidos com vocês para a leitura do livro de Isaías. E hoje vamos ler do capítulo 21 até o 30. E vamos começar chamando, clamando que o Senhor ative em nós com o seu Espírito Santo, seus dons, palavras de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Também possamos ter com amor, com fé, essa palavra. Te louvamos, te glorificamos então, Senhor, porque o Senhor é bom, que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor nos criaste a sua imagem e semelhança, e porque todas as coisas foram criadas sobre o céu, sobre a terra, o ar, o mar, a água, a terra, o vento, as plantas, os animais, tudo que existe foi criado e o Senhor nos entregaste como seus filhos amados, tudo para que governássemos em teu nome. Então, nós somos teus mordomos, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Então, que o teu Espírito Santo agora inunde esse lugar e nos nossos corações ele ative o fogo. Fogo do amor, o fogo da fé, o fogo da esperança. Te louvamos, Senhor. Te glorificamos, porque o teu Espírito já está no meio de nós desde a criação do mundo. Está no teu sopro sobre nós. Em nós. Então o ar que flui nos nossos pulmões, o ar que nos dá a vida, vem do teu Espírito, Senhor. É o teu Espírito Santo que habita em nós. E o poder do teu Espírito Santo, ele é capaz de todas as coisas, de transformar, de mudar, de dar entendimento. Nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque todas as coisas já são conforme a tua vontade, mesmo que nós não compreendamos, mesmo as coisas que aos nossos olhos não são boas, mas elas são permitidas pelo Senhor, porque o Senhor nos deste livre-arbítrio, porque acabamos errando em nossas decisões e por isso pagamos um preço até chegarmos à verdade, até chegarmos na coisa boa, nas coisas que o Senhor quer que façamos. Te louvamos então, Senhor, por todas as coisas, por todas as conquistas, por todas as vitórias, por todos os triunfos, mas também por todas as guerras, por todas as dificuldades, por todas as batalhas, porque nelas a gente se fortifica, porque elas, o Senhor, nos permite passar para sairmos mais fortes, para podermos enfrentar o inimigo maior. Nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, desde a criação do mundo. Glórias e louvores a ti, Senhor. Glórias e louvores a ti pelas palavras que nós vamos ler, que elas entrem agora na nossa mente, que o Espírito Santo suscite em nós a compreensão, o entendimento, e possamos colocar em prática essas palavras, possamos aprender, meditar e aprender com essas palavras, agora e sempre. Amém. Capítulo 21. Oráculo do deserto marítimo. Como um furacão desencadeado do meio-dia, assim vem isto do deserto de uma terra horrível. Uma visão sinistra me foi revelada. O salteador rouba, o destruidor devasta. Arroja-te, ó Elã, assaltai, ó Medos. Não tenhais piedade, por essa causa tenho os rins atenazados. Eu sou tomado de dores como uma mulher no parto. Atordoa-me o sofrimento, cega-me o terror. Minha razão desvaira, o terror me invade, e o crepúsculo desejado causa-me espanto. Põem à mesa, estendem um tapete, comem e bebem, alerta, capitães, untai o escudo, porque o Senhor me disse,
vai postar uma sentinela, que ela te anuncie o que vir. Se vir uma fila de cavaleiros, 2 a 2, uma fila de asnos, outra de camelos, que preste atenção, muita atenção. Então grite, eu vejo. Em meu posto de guarda, Senhor, eu me mantenho o dia inteiro. Em meu observatório permaneço de pé todas as noites. Eis que vem a cavalaria, cavaleiros 2 a 2. Tomam a palavra e dizem-me, caiu a Babilônia. Todos os simulacros de seus deuses foram despedaçados contra a terra. Ó povo meu, pisado, malhado como o grão, o que aprendi do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel, eu te anuncio. Oráculo contra Duma, grita-me de ir. Sentinela, quando resta da noite? Sentinela, quanto resta da noite? E a sentinela responde, amanhã chega, igualmente a noite. Se quereis sabê-lo, voltai a interrogar. Oráculo das estepes, passai a noite nas brenhas do estepe, caravanas de dedanitas, e de levar água àqueles que têm sede, habitantes da terra de Tema, e de oferecer pão aos fugitivos, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, diante do arco retesado, diante do rude combate, porque eis o que me diz o Senhor. Ainda um ano, contado como os anos do mercenário, e desaparecerá o império de Cedar, e só ficará um punhado dos valentes arqueiros, filhos de Cedar. O Senhor Deus de Israel o disse. Capítulo 22. Oráculo do Vale da Visão. Que tens, pois, para subir em multidão aos terraços? Cidade ruidosa, cidade turbulenta, cidade alegre. Teus mortos não foram transpassados pela espada, nem mortos em combate. Todos os teus chefes escaparam e fugiram para longe. Teus brados foram feitos prisioneiros, sem que tivessem estirado o arco. Por isso eu digo, não me olheis, deixai-me derramar lágrimas amargas. Não procureis consolar-me da ruína de meu povo, porque este é o dia de derrota, de esmagamento e de confusão, enviado pelo Senhor, Deus dos exércitos. No vale da visão abalam muralha, e gritam para a montanha. Elamitas tomam sua java, cavaleiros nas suas montarias, Kir prepara o seu escudo. Teus belos vales estão atravancados de carros, os cavaleiros postam-se às tuas portas. Tirou-se o véu de Judá. Nesse dia, voltais os olhos para o arsenal do palácio da floresta, olhai as brechas da cidade de Davi, e vedes que elas são numerosas. Acumulais as águas da piscina interior, da piscina inferior. Examinais as casas de Jerusalém e as demolis para consolidar a muralha. Cavais um reservatório entre os 2 muros para as águas da piscina velha. Mas não olhais para aquele que quis estas coisas, e não vedes aquele que as preparou já de há muito tempo, já de há muito. O Senhor, Deus dos exércitos, vos convida nesse dia a chorar e a dar brados de pesar, a raspar a cabeça e a cingir o cilício. E eis que tudo se destina à alegria e ao prazer. Matam bois, degolam carneiros, comem carne e bebem vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém, o Senhor dos Exércitos revelou-me: jamais este crime será perdoado sem que sejais mortos. Oráculo do Senhor, Deus dos Exércitos. Contra Sobna, prefeito do palácio. Eis o que diz o Senhor, Deus dos Exércitos. Vai ter com esse ministro, que cava para si um sepulcro em um lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui? Que parentes tem nela? Para ousar escavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força.
Ó grande homem, arremessa-te, rolando, lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo o sentido. É lá que morrerás, lá será a tua famosa tumba. Ó vergonha da casa do teu Senhor. Eu te deporei de teu cargo e te arrancarei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo, Eliacim, filho de Hilcias. Eu o revestirei com a tua túnica, o cingirei com teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Eu o fixarei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Porém, um belo dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego, fincado em lugar firme, cederá, se arrancará e cairá, e toda a carga que ele sustentava será feita em pedaços. Palavra do Senhor. Isaías capítulo 23. Oráculo contra Tiro e Sidom. Oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova. Estão estupefatos os habitantes da costa, o mercador de Sidônia, o corredor do mar, cujos mensageiros navegam ao largo. O grão desse horror era a sua colheita, e sua renda era tirada do comércio das nações. Envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz: eu não concebi nem dei à luz. Não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando o Egito receber esta nova, tremerá ao ter conhecimento da sorte de Tiro. Passai a Tarsis, lastimai-vos, habitantes da costa. Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remonta aos dias antigos, e que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem o decidiu, para ferir o orgulho da nobreza e para aviltar os mais considerados da terra. Cultiva agora a terra, filha de Tarsis, teu porto já não existe. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ele ordenou a destruição das fortalezas de Canaã e disse: cessa de rejubilar-te, Sidônia, filha desonrada. Levanta-te, vai estabelecer-te em Chipre. Mesmo lá não terás repouso. Reduziram-na a ruínas. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Naquele tempo, Tiro será esquecida durante 70 anos. No reinado de outro rei, ao fim de 70 anos, se realizará para ela a canção de meretriz. Toma tua cítara, percorre a cidade, meretriz esquecida. Toca com perfeição, canta toda a voz, para que se lembrem de ti. No fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro, e ela recomeçará a enriquecer-se.
mantendo comércio com todos os reinos do mundo, em toda a superfície da terra. Porém, os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor, em vez de serem entesourados. Seu comércio aproveitará aqueles que habitam na presença do Senhor, a fim de que tenham com que se nutrir com abundância e se vestir magnificamente. Uau! Uau! Capítulo 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna sua face e dispersa seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmorrece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra e seus habitantes espiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos, um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som alegre do tamborim cessou, os risos morreram e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros, e a porta arrombada está em pedaços. Pois isso acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como com as uvas que, acabada a vindima, alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam. Do lado do mar, aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz e nas ilhas do mar, o nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror cairá na fossa. O que se livrar da fossa será preso no laço. Porque as comportas lá do alto se abrirão, e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, sacudida. Cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste, e os reis do mundo sobre a terra serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa prisão, e depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reinará sobre os montes Sião e em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Capítulo 25. Senhor, vós sois meu Deus, eu vos exaltarei e celebrarei vosso nome, porque executastes maravilhosos desígnios, concebidos de há muito, com firme constância. Reduzistes a cidade a um montão de pedras, e a fortaleza a um acervo de ruínas. A cidade dos orgulhosos está aniquilada e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte vos glorifica, e a sociedade das nações valentes vos venera, porque vós sois refúgio para o fraco,
refúgio para o pobre na sua tribulação, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos tiranos é como uma tempestade de inverno, com o calor sobre uma terra árida. Vós fazeis cessar o clamor dos tiranos, assim como cessa o calor à sombra de uma nuvem. O canto triunfal dos tiranos se extinguirá. O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos, nesse monte, um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Neste monte tirará o véu que vela todos os povos, a cortina que recobre todas as nações, e fará desaparecer a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e tirará de toda a terra o opróbrio que pesa sobre o seu povo, porque o Senhor disse: naquele dia dirão: Eis nosso Deus, do qual esperamos nossa libertação. Congratulemo-nos, rejubilemo-nos por seu socorro, porque a mão do Senhor repousa neste monte, enquanto que Moabe é pisado no seu lugar, como pisada é a palha no monturo. Aí estende as suas mãos, como as estende o nadador para nadar. Porém, o Senhor abate o seu orgulho e frustra-lhe o esforço das mãos. Suas muralhas, soberbas e fortes, ele as faz cair e as arrasa até o resto do chão. Uau! Naquele tempo, capítulo 26, naquele tempo será cantado esse cântico na terra de Judá. Nós vimos uma cidade forte, em que se pôs por proteção muro e antemuro, abrir as portas, deixar entrar um povo justo, que respeita a fidelidade, que tem caráter firme e conserva a paz, porque tem confiança em vós. Tende sempre confiança no Senhor, porque o Senhor é o rochedo perene. Ele derrubou os que habitavam as alturas, e destruiu a cidade soberba, derrubou-a por terra, e ao nível do chão a reduziu. Ela é calçada aos pés pela plebe, sob passos dos indigentes. O caminho do justo é reto, vós aplainais a senda do justo, seguindo a vereda de vossos juízos. Senhor, nós vos esperamos. Por vosso nome, vossa memória, nossa alma aspira. Minha alma vos deseja durante a noite, e meu espírito vos procura desde a manhã. Quando vossos juízos se exercem sobre a terra, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Porém, se perdoar o ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele se entregará ao mal e não verá a majestade do Senhor. Senhor, vossa mão está levantada sem que eu perceba. Que vejam o vosso ardente amor por vosso povo e sejam confundidos, e que o fogo bom para os vossos inimigos os devore. Senhor, proporcionai-nos a paz, pois vós nos tendes tratado segundo o nosso procedimento. Senhor, nosso Deus, outros senhores, além de vós, nos têm dominado, mas não queremos reconhecer outros senão vós. Os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes e apagastes até a sua memória. Aumentai a nação, Senhor, aumentai a nação, manifestai vossa grandeza e dilatai as fronteiras da nação. Senhor, na tribulação nós os buscamos e clamamos a vós na angústia em que o vosso castigo nos abate. Como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se retorce e grita em suas dores, assim estamos diante de vós, Senhor. Nós concebemos e sofremos para dar a luz ao evento, sem poder dar a salvação à nossa terra. Não nasceram nossos habitantes no mundo. Que os vossos mortos revivam, que seus cadáveres ressuscitem, que despertem e cantem aqueles que jazem sepultos. Porque nosso orvalho é um orvalho de luz, e a terra restituirá o dia das sombras. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas. Esconde-te,
por alguns instantes até que a cólera passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu, e não ocultará mais os corpos dos assassinados. Capítulo 27. Naquele dia, o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz, Leviatã, o dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia se dirá: cantai a bela vinha, eu, o Senhor, sou o vinhateiro. No momento oportuno eu a rego, a fim de que seus sarmentos não murchem. Dia e noite eu a vigio, e nada tenho contra ela. Se nela cresceram sarças e espinhos, eu lhes farei guerra e os queimarei a todos, a menos que se coloque sob minha proteção, que façam a paz comigo, que façam comigo a paz. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo de frutos. Porventura o Senhor os feriu como feriu aqueles que os feriram? Massacrou-os como massacrou aqueles que os massacravam? Ele operou justiça mediante a expulsão e o exílio deles, arrebatando-os com seu sopro impetuoso como o vento do Oriente. Assim foi expiado o crime de Jacó, e este é o resultado do perdão de seu pecado. Ele quebrou as pedras dos altares, como se trituram as pedras de cal. As estacas sagradas e os monumentos ao sol não se erguem jamais, porque a cidade forte é agora uma solidão, uma morada abandonada como o deserto. Aí vêm pastar os bois e aí pernoitam e comem os seus ramos. Tão logo os galhos secos se quebram, as mulheres vêm e lhes põem fogo. É um povo sem compreensão. Por isso, seu Criador não tem piedade dele. Aquele que o formou não dá nenhum perdão. Naquele tempo, o Senhor malhará o trigo, desde o leito do rio até a torrente do Egito. E vós sereis apanhados, um a um, filhos de Israel. Naquele tempo, soará a grande trombeta, e serão vistos chegar os exilados da terra da Síria, e os fugitivos espalhados pela terra do Egito. Eles adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Capítulo 28. Ai da coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim, e da flor murcha que faz ostentação de seu ornato, dominando o vale fértil de homens vencidos pelo vinho. Eis que vem, por ordem do Senhor, um homem forte e poderoso, como chuva de pedras, um furacão destruidor, como trombas de água que se abatem com violência, precipita tudo por terra. Será pisada aos pés a coroa pretensiosa dos embriagados de Efraim, e a flor murcha que faz a ostentação do seu anato, dominando o vale fértil. Será como o figo prematuro antes do verão, que a gente vê, logo colhe, e apenas o tem na mão, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa resplandecente, um diadema esplêndido para os restos do seu povo, um espírito de justiça para o juiz que faz parte do tribunal, e da valentia para aqueles que rechaçam as portas o inimigo. Mas também estes titubeiam sob o efeito do vinho, alucinados pela bebida. Sacerdotes e profetas cambaleiam na bebedeira, estão afogados no vinho, desnorteados pela bebida, perturbados em sua visão, vacilam em seus juízos. Todas as mesas estão cobertas de asqueroso vômito, não há sequer um lugar limpo. A quem pretende ele ensinar a sabedoria? A quem quer fazer compreender as revelações? Há meninos apenas desmamados que acabam de deixar o seio? É ordem sobre ordem, norma sobre norma, norma sobre norma, ora para cá, ora para lá. Pois bem, será por gente que balbucia, será numa língua bárbara que o Senhor falará a esse povo?
Por mais que se lhes dissesse, eis o repouso, deixar repousar aquele que está fatigado, é o momento de estarem calmos. Eles nada quiseram ouvir. Por isso a palavra de Deus lhes vai dizer: ordem sobre ordem, norma sobre norma sobre norma, ora para cá, ora para lá, a fim de que caiam de costas e se despedacem e sejam apanhados no laço e presos. Escutai, pois, gracejadores, a palavra do Senhor, vós que governais esse povo que está em Jerusalém. Fizemos um pacto com a morte, dizeis vós, uma convenção com a morada dos mortos, a inundação passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira um abrigo e da perfídia um refúgio. Por isso, o Senhor Deus lhes diz: eu coloquei em Sião uma pedra, um bloco escolhido, uma pedra angular preciosa, de base, que confiar nela não tropeçará. Quem confiar nela não tropeçará. Tomarei o direito por fio de prumo e por nível a justiça. O granizo derrubará o abrigo da mentira, e as águas inundarão o refúgio ilusório. Vosso pacto com a morte será quebrado. Vosso entendimento com a morada dos mortos não subsistirá. Quando a onda transbordante passa, sereis por ela esmagados. Cada vez que ela passar, vos arrebatará. Porque ela passará cada manhã, de dia e de noite. E aí só haverá terror na interpretação de oráculos. Porque o leito será muito curto para que alguém se deite nele, e o cobertor muito estreito para que alguém se cubra com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Farazim, e fremirá como no vale de Gabaon, para concluir sua obra singular para executar seu trabalho inaudito. Assim, pois, cessai de zombar, para que vossos grilhões não te apertem, porque ouviu uma sentença de ruína, por ordem do Senhor dos Exércitos, contra toda a terra. Aplicai os ouvidos para ouvir minha voz. Sede atentos para escutar minha palavra. Porventura, o trabalhador trabalha sempre para semear? Cava e amanhã incessantemente o seu terreno? Acaso, depois de ter apainado a superfície, não espalhará e a nígela e semeará o cominho? E lançará aí o trigo e a cevada e a espelta a eito? É o seu Deus quem o instruiu, quem lhe ensinou o costume, pois não será necessário pisar a nigela com a grade, nem passar a roda do carro sobre o cominho, mas a nigela será batida como um pau e o cominho como a vara. É preciso triturar o trigo? Não, não se bate indefinidamente. Uma vez que sobre ele passe a roda do carro, joelha-se sem triturá-lo. Isso também vem do Senhor. Admirável é seu conselho e alta sua sabedoria. Capítulo 29. Ai de Ariel, a cidade em que Davi acampou, ajuntai um ano a outro, que se complete um ciclo de festas. E cercarei Ariel, e haverá prantos e gemidos, e tu te tornarás para mim como um Ariel. Acamparei contra ti como Davi. Eu te cercarei de acampamentos, e levantarei trincheiras contra ti. Falarás baixinho da terra, tua voz focada subirá da poeira. Tua voz sairá da terra como a de um espectro. Tua palavra se elevará da poeira como um granizo. A multidão de teus inimigos será como a poeira fina. A multidão de teus soldados será como a palha que voa, pois, de repente, serás visitada pelo Senhor dos Exércitos. Com forte trovão, tremor de terra e estrondos, tempestade, furacão e chamas de fogo devorador. Como se dissipa um sonho, uma visão noturna, assim se desvanecerá a multidão das nações que atacam Ariel, os acampamentos e as trincheiras daqueles que a sitiam. Isso acontecerá tal como acontece com o esfomeado que sonha estar comendo e desperta com um estômago vazio, tal como o sequioso que sonha estar bebendo e acorda fatigado pela sede. Assim será feito da multidão das nações
que atacam a montanha de Sião. Pasmai-vos e maravilhai-vos, obstinai-vos, feridos da cegueira, embriagai-vos, mas não de vinho, cambaleai, mas não por causa da bebida, porque o Senhor espalhou sobre vós um espírito de torpor, fechou vossos olhos e cobriu vossas cabeças. A revelação de todos esses acontecimentos permanece para vós como o texto de um livro selado. Quando oferecem a um letrado, pedindo-lhe que o leia, ele responde: não posso, o livro está selado. Se oferecem a um iletrado, pedindo-lhe que o leia, ele responde: não sei ler. O Senhor disse: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Por isso, continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá. Ai daqueles que querem esconder do Senhor os seus desígnios, que faziam intrigas nas trevas e dizem: quem vos vê e quem nos conhece? Que perversidade é a vossa! Pode-se tratar como barro oleiro? Pode a obra dizer do artífice: ele nada me fez? Pode o pote dizer do oleiro: ele nada entende disso? Uau. Acaso dentro de muito pouco tempo não será o Líbano convertido em vergel e o vergel não passará por floresta? Naquele tempo os surdos ouvirão as palavras de um livro e, livres da obscuridade das trevas, os olhos dos cegos verão. Os humildes encontrarão cada vez mais ventura no Senhor. E os homens mais pobres, graças ao Santo de Israel, estarão jubilosos, pois não haverá mais tiranos. Já terá desaparecido o cético, e todos os que planejam o mal serão exterminados. Os que, por uma palavra, acusam os outros, os que à porta procuram enganar o juiz, e por nada fazem o inocente perder sua causa. Por isso, eis o que disse o Senhor, o Deus da casa de Jacó, que resgatou Abraão. Daqui em diante, Jacó não será mais confundido e seu rosto não mais empalidecerá. Porque, quando virem nele minha obra, bendirão o meu nome. Glorificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os espíritos desencaminhados aprenderão sabedoria, e os que murmuravam receberão a instrução. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim, concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. O apoio do faraó será decepção, e o abrigo à sombra do Egito uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Sorã e que os embaixadores tenham atingido Tanis, todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, e só causa decepção e opróbrio. Oráculo contra as feras do sul, para a terra da tribulação e da angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e o dragão voador, conduzirão as riquezas sobre o dorso de jumentos, e os tesouros sobre a corcova de camelos, para ofertá-los a um povo que não lhes serve de nada. O socorro do Egito é ineficaz e nulo, por isso eu o chamo Raabe, o inerte. Agora, pois, vai escrever estas coisas de uma prancheta e escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor e dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não nos anuncieis a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Afastai-vos
do caminho, retirai-vos da vereda, deixai de colocar-nos sob os olhos do Santo de Israel. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel, visto que rejeitais essa advertência, para afiar-vos dos meios tortuosos e perversos e procurar aí vosso apoio. Acontecerá para vós, por causa desse crime, como uma fenda que forma a saliência de uma muralha elevada de improviso, e num instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade, de modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está a vossa salvação, é no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir, vós disseste não, galopearemos a cavalo. Pois bem, fugireis, portanto, montaremos corcéis ligeiros. Pois bem, sereis perseguidos de uma corrida veloz. 1000 fugirão à ameaça de um só. A ameaça de 5 inimigos, vos deitarei a fugir, até que não subsista mais do que um vestígio escasso, como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre uma colina. Versículo 18, capítulo 30, versículo 18. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que se ergue para vos poupar, porque o Senhor é um Deus justo, ditosos aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habitais em Jerusalém, não terás mais de que chorar. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia, assim que o a ouvir. Ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instruiu não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com os teus ouvidos essas palavras retumbantes atrás de ti. É aqui o caminho, ainda andai por ele. Quando te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos, esculpidos, e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu os arrojarás como imundícies, gritando-lhes: fora daqui! O Senhor dará chuvas e sementes com que provedes o solo, e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia teu gado pastará em vastas pastagens. Os bois e os asnos que trabalham na terra comerão uma forragem salgada que será joeirada com a pá e com a peneira. Então, em todo monte alto e em toda colina elevada haverá arroios de água corrente no dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas. Então a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor pensar a chaga do seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Vede, é o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta. Seus lábios respiram furor e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa, e tereis alegria no coração, como o que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor, junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa, e mostrará como seu braço desaba em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade com chuva e granizo.
a voz do Senhor. O assírio tremerá e será ferido pela vara. A cada golpe das varas vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para o Tofete, cavado, profundo e largo, palha e lenha, ali há em quantidade, e o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. Uau! São as palavras do Senhor. Amém. Que o Espírito Santo, então, nos dê sabedoria, discernimento sobre essa palavra que nós lemos, para que possamos, hoje, nessa semana ainda, voltar, meditar e sentir no nosso coração o que o Senhor quer para nós, palavra do profeta Isaías. Que o Espírito Santo, então, nos instrua, nos mostre o caminho, nos mostre a vontade do Senhor. Tem trechos que a gente leu hoje do capítulo 21 ao 30, que arrepiam nosso coração, que avivam o nosso coração, que nos falam da vida no Senhor, que nos falam da correção do Senhor sobre os iníquos, sobre a nossa iniquidade. E tudo isso que aconteceu ou acontece, está escrito, né, na palavra, é presente, se aplica ao momento que vivemos. A palavra aqui está, ela é atual, por mais que não compreendamos. No capítulo 30, versículo 26, diz: então a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor pensar a chaga do seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Uau! Uau! Glórias e louvores a Ti, Senhor. Te louvamos, te glorificamos por essa palavra. Te louvamos e glorificamos porque o Senhor é vivo entre nós. O Senhor Jesus reina sobre todo sempre. E o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo é apenas instrumento da palavra do Senhor para levar graça e poder a outras pessoas, para transbordar na vida das outras pessoas, para levar amor, levar fé, levar esperança. E que essa palavra nos dê sustentação, baseado nas coisas do reino, baseado no poder do Senhor Jesus. Que essa palavra, então, seja nosso alimento, seja nossa inspiração. E que todas as pessoas que hoje caminham longe da palavra possam sentir a sua presença, possam sentir o amor de Deus e buscar a palavra. Amém. Glórias a Deus. Vou deixar salvo essa leitura no YouTube. E quem quiser fazer essa leitura com a gente, estiver assistindo gravado aí, na descrição vou deixar o link para o grupo do WhatsApp, onde é divulgado o link da leitura no Zoom diariamente. Ok? Vamos fazer essa leitura, uma leitura comunitária, onde mais pessoas entrem junto com a gente e possam compartilhar a palavra com a gente. Amém? Uma excepcional quinta-feira. Deus abençoe a todos vocês, na graça do Senhor.